Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 16 de maio, sexta-feira. Deus te abençoe. Estamos lendo aqui João 8:58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa foi a resposta de uma discussão um pouco mais extensa, porque o capítulo 8 é extenso, né? E parte dele começa essa conversa, não muito amistosa da parte dos interlocutores, mas Jesus está sempre ensinando. E Jesus disse que ele disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Então questionaram: como você disse que viu Abraão se você não tem nem 50 anos? E Jesus então responde aqui: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse texto fala da pré-existência de Jesus como criador, mas quando Jesus se apropria, né, da expressão eu sou, então a gente agora depende dos estudiosos e tudo aquilo que eles já consideraram a respeito desta declaração de Jesus. Quando Jesus diz eu sou, né, ele está dizendo que é Deus, mas como eu falei, se apropriando ou se autodeclarando Deus ou igual a Deus, ou que procede de Deus, porque esse termo eu sou é conhecido na revelação lá dos patriarcas mesmo. A expressão Jeová, que a gente chama, pelo menos na língua portuguesa, no Brasil pelo menos, Jeová. Diz que é um nome impronunciável. Em outras traduções da Bíblia está escrito Javé. E as pessoas falam Javé, Yahvé. E repito, muita gente, porque são 4 consoantes, diz que não dá para pronunciar. Mas a gente precisa dar um nome. E então, nós chamamos de Jeová, que é essa declaração do eu sou, que está muito ligado ao Deus dos patriarcas, o Deus dos pais, né? O Deus das promessas. E é tão importante a gente pensar assim, porque Jesus está justamente mencionando Abraão, para quem foi feito, em primeiro lugar, a promessa. E Jesus é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Vamos recordar, né? Deus chama Abraão e lhe faz promessas várias, mas entre elas diz que o seu descendente abençoaria todas as nações da terra. E essa palavra, portanto, de Jeová, né, do eu sou, se cumpriu, né? E mais a expressão, outros nomes vieram, né? Os irmãos sabem. Parece que o primeiro nome que a gente se dá conta é Elohim. As pronúncias eu não sei, viu, queridos? Mas ele era, Elohim era, vamos dizer assim, transcendental, né? Era muito distante a compreensão. Jeová já é esse Deus desta revelação para os pais, das promessas feitas aos pais, e quando eu falo pais no plural é porque ela foi reafirmada a Isaac e a Jacó, né? Então, promessa feita aos pais, tem tudo a ver com a história de Israel. Mas, por exemplo, o único Deus, né, que se manifesta nesta expressão eu sou, foi o nome que tratou com Moisés, né? E quando o faraó lá perguntar quem me enviou, você diz que quem te enviou foi eu sou, né? Então foi perpetuando ao longo da história, e Jesus, que é o cumprimento da promessa daquele Deus que se revela agora não transcendente, Elohim, né? Mas Deus que se revela, Deus que faz promessas
Deus que faz pactos, que faz aliança com Abraão, é o Deus Jeová. E essa expressão eu sou, ela, os estudiosos já pensaram algumas coisas, obviamente a partir dos originais, né? A, a expressão mesmo, que é encontrada em vários lugares, já foi traduzida mais ou menos assim: eu sou o que sou, né? Ou então uma mudança, eu sou quem sou. Tem outra que eu já ouvi até na minha igreja alguém falar: eu serei o que serei, né? Mas aí, no meio dessa discussão teológica, eu sou aquele que é, parece que é a tradução mais perfeita. Eu sou aquele que é. E o Deus que é, né, é diferente do Deus que existe, porque o Deus que existe é esse que os homens pensam que podem estudar, que podem explicar todas as coisas. É por isso que tem um teólogo moderno, vivo, porque a maioria dos estudiosos já partiram, né? A maioria, mas tem uma outra geração, graças a Deus, dando continuidade. E tem um que sempre fala, né? Que Deus não existe, Deus é. E é óbvio que ele se apoia na própria revelação da palavra de Deus. Então ele faz uma distinção entre o Deus que ele diz não existe, que é esse Deus que as pessoas querem, como é que eu vou dizer, colocar numa caixinha, né? Um Deus doutrinado, quase que revelado pelos homens, né? Mais ou menos assim. É um Deus, o Deus que na mentalidade de muita gente precisa ser provado, né? Enfim, mas o Deus que é, né? O Deus que simplesmente é, aquele que é completamente, eu sou aquele que né? É completamente fora, mas mantém a aliança, mantém as promessas, mantém tudo. Continua sendo, ao mesmo tempo, transcendente ou transcendental, mas continua sendo pessoal por causa das promessas que fez. E Jesus é a manifestação das promessas feitas aos pais. Então, é muito lindo essa passagem que João coloca aqui, porque João está preocupado em justamente provar que Jesus é Deus, porque Jesus é a encarnação dessa promessa, né? É a prova, é a concretude. Os olhos daqueles apóstolos, discípulos daquela gente daquela época, viram o cumprimento de uma promessa feita ao pai Abraão, né? E aquele que eu sou, aquele que era antes de Abraão. A Abraão foi revelado e diz que Abraão se alegrou quando viu o seu dia. E aquele que fez promessas a Abraão e etc. E Abraão está vivo, né? O que ele está dizendo aqui? Que ele é aquele Deus que fez as promessas. Olhar Jesus assim é colocar Jesus na revelação mais altaneira e ao mesmo tempo mais profunda da sua pessoa, ou seja, a sua verdadeira identidade. Aquela a quem o próprio Deus revelou a Pedro apóstolo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? A compreender que Jesus é Deus, procede de Deus, estava com Deus e é Deus que se encarnou e que voltou para Deus, essa é a melhor ou maior, a macro
revelação da pessoa de Jesus. Deus te abençoe a reverenciar, né, o nome de Jesus e aí tudo aquilo que é de temor, de reverência e de cuidados com o nome de Deus, né, se transfere para Jesus. Então, se na lei já estava escrito não tomarás o nome do teu Deus em vão, o nome de Jesus também não pode ser banalizado. Até porque aquele que se humilhou, né, a humilhação de encarnar, foi exaltado soberanamente e recebeu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Não é Jeová, é Jesus, mas é o mesmo eu sou aquele que é. Deus te abençoe nesta compreensão. Deus te abençoe a entender muito mais, né, muito mais do que essa passagem contém, né? Tem sempre muita coisa para a gente pensar. Deus te abençoe, vamos orar. Pai, graças te damos, obrigado por Jesus, aquele que cumpriu a promessa feita aos pais. Obrigado, Senhor. A promessa mais importante se cumpriu e nós te louvamos, ó Deus. Que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Obrigado, ó Deus, por Jesus e obrigado por saber que que eu sou, é aquele que é, que Jesus é Jeová, que Jesus é Deus. Obrigado. É no nome, ó Pai, de Jesus que oro. Amém.